Eu te darei 100 milhões se você abrir o cofre. O milionário riu, olhando para um menino descalço. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa errada e que perderia tudo. Saia daí, pessoas importantes vão passar. Maurício Santoro gritou para Miguel, que limpava o chão do hall de entrada com um pano velho e gasto. O menino levantou os olhos escuros, cheios de concentração, e moveu-se rapidamente para o lado, murmurando um perdão. Senhor, quase inaudível. Miguel tinha apenas 11 anos, mas já carregava em seus ombros pequenos o peso de uma responsabilidade que nenhuma criança deveria ter. Suas mãos, rachadas pela água e pelos produtos de limpeza, trabalhavam sem descanso desde cedo pela manhã. Os joelhos de sua calça mostravam remendos feitos por sua mãe, Rosana, que costurava todas as noites, tentando manter a dignidade de seu filho, apesar da pobreza que o cercava. Maurício Santoro era o dono da Santoro Empreendimentos, uma das maiores empresas da capital. Aos 45 anos, ele havia construído um império baseado em imóveis e tecnologia. Usava relógios que custavam mais que um carro novo e gravatas importadas que valiam o salário mensal de qualquer um de seus funcionários. Para ele, pessoas como Miguel eram simplesmente parte da mobília, objetos que deveriam estar presentes, mas nunca visíveis. Carolina chamou sua secretária executiva enquanto entrava no escritório principal. Quantas vezes preciso dizer ao pessoal da limpeza para não atrapalhar quando eu chego? Carolina Medeiros tinha 32 anos e trabalhava para Maurício há 6 anos. Ela havia aprendido a navegar por seu temperamento explosivo e seus comentários ofensivos. Senhor Santoro, o menino estava apenas fazendo o trabalho dele. Ele chega às 6 da manhã para limpar antes que os funcionários cheguem. E isso me importa? Respondeu Maurício com desdém, deixando cair sua pasta de couro sobre a mesa. Não me interessa a história dele. Só quero que ele faça o trabalho dele sem que eu precise vê-lo. O que Maurício não sabia era que Miguel não era um funcionário da empresa de limpeza. Ele era filho de Rosana, que sim trabalhava lá há 3 anos. Rosana tinha 35 anos e era a única provedora de sua casa, desde que Carlos, seu marido, havia sofrido um acidente que o deixou incapacitado para trabalhos pesados. Carlos agora vendia doces nos semáforos, ganhando apenas o suficiente para comprar seus medicamentos. Miguel acompanhava a mãe todas as manhãs porque não tinham com quem deixá-lo. A escola havia ficado em segundo plano quando os gastos médicos do pai consumiram todas as suas economias, mas o menino não ficava sentado esperando. Ele ajudava a mãe com as tarefas de limpeza, carregava os baldes de água, organizava os produtos, varria os corredores, tudo com uma dedicação que contradizia sua pouca idade. Mãe, sussurrou Miguel quando Rosana apareceu com seu carrinho de limpeza. Aquele senhor está zangado de novo. Rosana olhou para o escritório de Maurício e suspirou. Não se preocupe, meu amor. Só temos que fazer nosso trabalho bem e não nos meter em problemas. Por que ele nos trata assim? Não fizemos nada de errado. Algumas pessoas, Miguel, não aprenderam que todos merecemos respeito, mas isso não significa que devamos ser como elas. Você entende? O menino assentiu, embora em seus olhos houvesse uma centelha de algo mais. Não era ressentimento exatamente, mas uma determinação silenciosa que Rosana reconhecia porque era a mesma que ela tinha quando decidiu nunca se render apesar das circunstâncias. O dia transcorria normalmente até que um mensageiro especial chegou ao meio-dia. Ele trazia um pacote grande e pesado, selado com vários cadeados de segurança e etiquetas de confidencial por todos os lados. Entrega para o senhor Maurício Santoro, anunciou o mensageiro na recepção. Carolina assinou os documentos de recebimento e levou o pacote pessoalmente ao escritório de Maurício. Era um cofre portátil prateado com um painel eletrônico sofisticado na parte frontal. Junto a ele vinha um envelope com documentação. Que diabos é isso? Maurício perguntou, enquanto abria o envelope. Sua expressão mudou de confusão para surpresa absoluta enquanto lia. Segundo os documentos, o cofre continha títulos ao portador no valor de 100 milhões de reais. Era parte de uma herança inesperada de um tio distante que havia falecido sem deixar testamento específico. Maurício havia sido localizado como um dos possíveis herdeiros, mas havia uma condição estranha. O cofre tinha um mecanismo de segurança único. Requereria resolver uma série de enigmas matemáticos e lógicos para ser aberto, sem senha digital nem combinação tradicional. Se alguém tentasse forçá-lo, ele se autodestruiria junto com seu conteúdo. O desafio era deliberado.
Um design do tio excêntrico que acreditava que apenas alguém verdadeiramente inteligente merecia a herança. Isso é ridículo, murmurou Maurício enquanto examinava o painel. Havia números, símbolos matemáticos e o que parecia ser uma equação complexa que mudava cada vez que ele tocava um botão. Chamou sua equipe de executivos. 3 homens chegaram rapidamente, todos com ternos caros e impressionantes diplomas universitários. Durante 1 hora, tentaram decifrar o mecanismo. Testaram diferentes combinações, procuraram padrões, consultaram na internet, nada funcionava. Tem que haver uma maneira, Maurício dizia repetidamente, batendo na mesa com frustração. 100 milhões de reais não podem estar aí presos, sem forma de serem tirados. Senhor, um dos executivos sugeriu. Por que não chamamos um especialista em cofres? Já tentei, respondeu Maurício. O fabricante diz que é um modelo personalizado, único no mundo. Não tem as ferramentas para abri-lo sem destruí-lo. A notícia se espalhou por todo o edifício como pólvora. Funcionários de todos os departamentos comentavam sobre o cofre misterioso e a fortuna que continha. Alguns se aproximavam discretamente do escritório de Maurício, oferecendo ideias que eram rejeitadas imediatamente. Acham que sou estúpido? Ele lhes gritava. Já tentei todas essas opções básicas. Isso requer algo mais que matemática simples. Miguel, enquanto isso, havia escutado parte da conversa enquanto limpava o corredor próximo ao escritório. Sua curiosidade natural o levou a se aproximar um pouco mais quando Maurício saiu temporariamente para tomar café. Através da porta entreaberta, ele pôde ver o cofre sobre a mesa. O painel mostrava uma sequência de números que parecia mudar seguindo algum tipo de padrão. Miguel, que antes de deixar a escola havia mostrado talento excepcional para a matemática, sentiu algo familiar nesses números. Era como os enigmas que seu professor lhe dava quando ainda podia frequentar as aulas. Ei, você! Uma voz o sobressaltou. Era um dos executivos que havia visto o menino olhando para dentro. O que está fazendo aí parado? Não tem trabalho a fazer? Perdão, senhor, Miguel respondeu, abaixando o olhar e se afastando rapidamente com seu pano na mão. Mas sua mente continuava processando o que havia visto. Números primos, sequências de Fibonacci, talvez algo relacionado com geometria. Seu cérebro trabalhava automaticamente no problema, mesmo enquanto varria o chão. Maurício voltou ao seu escritório cada vez mais frustrado. Já haviam passado várias horas, e nenhum de seus executivos altamente pagos havia conseguido resolver o enigma. Seu orgulho estava ferido. Como era possível que ele, um homem de negócios de sucesso, não pudesse acessar sua própria herança? Isso é humilhante, resmungou enquanto seus funcionários observavam em silêncio. Todos vocês com seus mestrados e diplomas, e nenhum serve para resolver um simples enigma. Carolina, que havia estado observando tudo de sua mesa, atreveu-se a sugerir. Senhor Santoro, talvez devêssemos descansar um momento. Às vezes, as soluções vêm quando paramos de forçá-las. Descansar? Maurício a olhou com incredulidade. 100 milhões de reais estão aí dentro e você me sugere que descanse? A frustração atingiu um ponto crítico quando o último de seus executivos admitiu estar completamente perdido. Maurício, em um ataque de raiva misturada com desespero, tomou uma decisão que mudaria tudo. Saiu de seu escritório e caminhou para a área comum, onde vários funcionários haviam se congregado comentando sobre a situação. Sua presença fez com que todos se calassem imediatamente. Escutem todos, disse com voz alta e clara, assegurando-se de que cada pessoa no andar pudesse ouvi-lo. Tenho um cofre em meu escritório que contém 100 milhões de reais. Nenhum de meus executivos conseguiu abri-lo. Então aqui está minha oferta. Ele fez uma pausa dramática, desfrutando da atenção total que tinha. Eu darei 1 milhão de reais a quem conseguir abri-lo. 1 milhão de reais. Dinheiro em espécie. A reação foi imediata. Funcionários começaram a murmurar excitados, alguns já planejando como gastariam esse dinheiro. Maurício sorria com satisfação, pensando que havia encontrado a solução perfeita. Mas então viu Miguel parado em um canto com seu pano na mão, observando tudo em silêncio. E naquele momento de arrogância absoluta, Maurício decidiu transformar sua oferta em um espetáculo cruel. Na verdade, disse elevando ainda mais a voz, estendo a oferta. Se até este menino conseguir abri-la, ele apontou diretamente para Miguel. Eu darei 100 milhões de reais. Os 100 milhões completos. O escritório explodiu em risadas. Era óbvio que Maurício estava fazendo uma piada cruel,
zombando da ideia de que um menino pobre e sujo pudesse conseguir o que executivos educados não haviam conseguido. Imaginem, continuou Maurício, alimentando-se das risadas. Um menino da limpeza resolvendo o que matemáticos não puderam. Seria a piada do século. Rosana, que havia escutado tudo de onde estava limpando as janelas, sentiu seu coração encolher. Queria correr para o filho, protegê-lo daquela humilhação pública. Mas Miguel a olhou e lhe fez um sinal com a cabeça, como dizendo que estava tudo bem. Senhor, Miguel falou com voz clara, mas respeitosa, surpreendendo a todos. O senhor está falando sério? Maurício o olhou com uma mistura de diversão e desdém. Claro que estou falando sério, menino. Se você conseguir abrir esse cofre, eu te dou tudo o que tem dentro. 100 milhões de reais. E se não conseguir, então continua limpando o chão como deve ser. Maurício respondeu com um sorriso cruel. Aceita o trato? Miguel olhou para a mãe, que tinha lágrimas nos olhos, mas assentiu quase imperceptivelmente. O menino sabia que isso podia ser a maior humilhação de sua vida, mas também sabia algo que ninguém mais naquela sala sabia. Ele havia visto o padrão naqueles números e acreditava que podia resolver. Aceito, disse Miguel com voz firme. O escritório explodiu em uma mistura de risadas e comentários zombeteiros. Funcionários pegavam seus telefones para gravar, o que estavam certos de que seria um momento vergonhoso para recordar. Maurício praticamente riu na cara do menino. Perfeito, exclamou. Isso eu vou curtir. Carolina, traga o menino ao meu escritório. Vamos ver este espetáculo. Enquanto Miguel caminhava para o escritório, suas mãos pequenas apertavam o pano que ele havia estado usando. Seu coração batia rapidamente, mas não de medo. Era emoção, misturada com determinação. Havia passado tanto tempo sendo invisível, sendo tratado como se não importasse. Agora tinha a oportunidade de demonstrar que a inteligência não tem a ver com o dinheiro que você tem ou a roupa que você usa. Maurício não sabia que estava prestes a receber a lição mais cara e humilhante de toda a sua vida. Que o menino descalço a quem ele havia desprezado estava prestes a mudar tudo. A aposta havia sido feita e nada voltaria a ser igual. O escritório de Maurício havia se transformado em um circo. Funcionários se aglomeravam na porta, esticando o pescoço para ver melhor, enquanto outros gravavam com seus telefones de todos os ângulos possíveis. A cena era tão absurda que ninguém queria perder lá. Um menino descalço com roupas remendadas, enfrentando um cofre de alta tecnologia que havia derrotado executivos com diplomas universitários. Deem espaço ao gênio, Maurício disse com sarcasmo, fazendo um gesto exagerado para que Miguel se aproximasse da mesa. Não queremos que ele se distraia enquanto realiza sua mágica. As risadas encheram a sala. Miguel caminhou devagar, sentindo o peso de todos aqueles olhares sobre ele. Carolina observava de sua mesa com uma expressão que misturava pena e curiosidade. Rosana havia ficado no corredor, incapaz de entrar, mas incapaz também de se afastar. Bom, mestre, continuou Maurício, cruzando os braços enquanto se recostava em sua cadeira de couro. Você tem todo o tempo do mundo, embora suponho que limpar o chão não lhe tenha dado muita experiência com tecnologia avançada. Miguel parou em frente ao cofre, ignorando os comentários. Seus olhos se fixaram no painel eletrônico. Os números dançavam na tela. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Era exatamente o que ele havia pensado. Uma sequência de números primos, mas não terminava aí. Já se rendeu? Perguntou um dos executivos da porta. Não há vergonha em admitir que isso é demais para você. Miguel não respondeu. Seu dedo pequeno, ainda com vestígios de sujeira sob as unhas, apesar de ter lavado as mãos, tocou suavemente a tela. Os números mudaram. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Fibonacci. Seu antigo professor de matemática havia lhe ensinado essa sequência quando ele ainda frequentava a escola. Ele está tocando botões aleatoriamente. Alguém zombou. Isso vai acabar mal. Mas Carolina, que tinha uma visão melhor do painel, notou algo diferente. O menino não estava pressionando botões aleatoriamente. Seus movimentos eram deliberados, calculados. Havia um padrão no que ele fazia. Maurício também começou a notar. Seu sorriso zombeteiro se desfez ligeiramente quando viu a concentração absoluta no rosto de Miguel. Não era a expressão de alguém perdido e confuso, era a expressão de alguém resolvendo um problema que entendia. Espere um momento. Maurício inclinou-se para a frente. Você realmente sabe o que está fazendo? Miguel não respondeu. Seus olhos se moviam entre diferentes seções do painel,
identificando padrões que se entrelaçavam. Não era apenas uma sequência, mas várias trabalhando simultaneamente. Números primos em uma coluna, Fibonacci em outra, e algo mais na terceira que lhe levou um momento para reconhecer. Quadrados perfeitos, murmurou para si mesmo. I, Si, Jiu, Shiliu, Arshu, Sanshiliu. Em sua mente, Miguel voltou às tardes em sua antiga escola, quando o professor Ricardo ficava depois das aulas para lhe ensinar enigmas matemáticos. A matemática é a linguagem universal, Miguel, ele dizia. Não importa de onde você vem ou que roupa usa, os números não discriminam. Esse professor havia visto algo especial nele. Havia preenchido solicitações de bolsas de estudo. Havia falado com diretores de escolas particulares. Mas então veio o acidente de Carlos, e tudo isso teve que ficar em segundo plano. Ei! A voz de Maurício o tirou de seus pensamentos. Eu te fiz uma pergunta. Você sabe o que está fazendo ou está apenas perdendo meu tempo? Estou trabalhando nisso, senhor. Miguel respondeu sem levantar o olhar do painel. Maurício soltou uma risada curta e nervosa. Pela primeira vez desde que havia lançado sua aposta cruel, sentiu uma pequena pontada de inquietação. Certamente o menino não poderia realmente. Não era impossível. Era apenas um golpe de sorte que ele tivesse identificado algumas sequências básicas. Miguel pressionou uma série de números em ordem específica. O painel emitiu um som suave, diferente dos bips de erro que havia estado fazendo quando os executivos tentavam. Era um tom de confirmação. O que foi isso? Perguntou um dos funcionários. Nada, deve ser outro erro, respondeu Maurício, embora sua voz soasse menos segura do que antes. Carolina se aproximou um pouco mais, fascinada. Havia trabalhado naquele escritório tempo suficiente para reconhecer quando Maurício estava nervoso, e agora mesmo ele estava. Seu pé batia no chão repetidamente, um tique que aparecia apenas quando algo o deixava ansioso. Miguel continuou trabalhando. O painel mostrava agora uma nova camada de complexidade. Símbolos geométricos, triângulos, círculos, quadrados, cada um com um número em seu interior. Era um enigma dentro de outro enigma. Isso é ridículo. Maurício levantou-se de sua cadeira. Já se passaram 10 minutos. Admita que você não tem ideia do que faz e vamos terminar com isso. Deixe-o tentar, disse Carolina suavemente. O senhor mesmo lhe deu o tempo que ele precisasse. Maurício a olhou com surpresa. Carolina nunca o contradizia abertamente, especialmente não na frente de outros funcionários, mas havia algo na situação que a havia impulsionado a defender o menino. Como quiser. Maurício voltou a sentar-se, cruzando as pernas com irritação. Mas isso é uma perda de tempo. Miguel bloqueou todo o ruído ao seu redor. Os murmúrios, as risadas abafadas, os comentários sarcásticos. Concentrou-se unicamente no painel. Os símbolos geométricos correspondiam aos números de maneiras específicas. O triângulo eram 3 lados, o quadrado 4, o círculo representava infinito ou talvez 0. Pressionou a sequência. Círculo, triângulo, triângulo, quadrado, triângulo, seguindo o padrão que havia identificado. Outro tom de confirmação ressoou do cofre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as pessoas que haviam estado rindo se calaram. Todos haviam escutado aquele som diferente. O que está acontecendo? Perguntou alguém de trás. Maurício ficou de pé tão rápido que sua cadeira rolou para trás. Não pode ser. É impossível. Mas o painel estava mudando. As luzes vermelhas que haviam estado piscando começaram a ficar amarelas. Miguel havia superado 2 níveis de segurança. Só faltava mais um. Pura sorte, disse Maurício, mas sua voz tremia ligeiramente. Não há como um menino. Ele parou quando viu o que apareceu no painel. A fase final não era matemática pura, era um enigma de lógica combinado com sequências. Requeria não só entender números, mas pensar de maneira abstrata, conectar padrões que pareciam não relacionados. Miguel leu o enigma na tela. O pai de João tem 3 filhos. O primeiro se chama Segunda, o segundo se chama Terça. Como se chama o terceiro? Era enganosamente simples. A maioria das pessoas diria Quarta, seguindo o padrão dos dias da semana. Mas Miguel sorriu ligeiramente. A resposta estava na própria pergunta. João, disse em voz baixa enquanto escrevia o nome no painel. O cofre emitiu uma série de cliques mecânicos. As luzes amarelas se tornaram verdes. O painel mostrou uma mensagem. Acesso concedido. A sala ficou em silêncio sepulcral. Não, Maurício sussurrou, o sangue drenando de seu rosto. Não, não, não. Miguel deu um passo para trás.
olhando o cofre que agora mostrava sua fechadura liberada. Ele não o abriu, não tocou em nada mais, simplesmente se virou para Maurício. Eu resolvi, senhor, disse com voz tranquila. O senhor pode verificar. Maurício se aproximou do cofre como se estivesse em transe. Suas mãos tremiam quando ele tocou a maçaneta. A porta se abriu suavemente, revelando o interior repleto de títulos ao portador, exatamente como diziam os documentos, 100 milhões de reais em certificados negociáveis. O silêncio foi quebrado pelo som de alguém derrubando seu telefone. Depois outro. Os funcionários que haviam estado gravando tudo estavam tão impactados que esqueceram de segurar seus dispositivos. Ele conseguiu. Carolina sussurrou, levando uma mão à boca. Ele realmente conseguiu. Maurício olhava fixamente para o interior do cofre, seu cérebro incapaz de processar o que acabara de acontecer. O menino que ele havia humilhado publicamente, o menino de quem ele havia zombado, o menino a quem ele havia tratado como invisível durante meses, acabara de resolver um enigma que nem seus executivos mais bem pagos puderam decifrar. Isso é trapaça, disse finalmente, sua voz soando oca. Alguém lhe deu as respostas. Tem que ser isso, senhor Santoro. Carolina falou com firmeza. Todos nós estávamos aqui. Ninguém lhe disse nada. O menino resolveu sozinho. Então foi sorte. Pura sorte cega. Sorte em 3 níveis diferentes de enigmas, perguntou um dos funcionários que havia estado observando de perto. Cada nível requeria raciocínio diferente. Isso não é sorte. Miguel permaneceu quieto, observando Maurício desmoronar. Não sentia alegria nem satisfação, apenas uma tristeza profunda por ver um adulto se recusar a aceitar a realidade. Rosana finalmente entrou no escritório com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ajoelhou-se junto ao filho e o abraçou fortemente. Estou tão orgulhosa de você, sussurrou em seu ouvido. Mãe, eu realmente consegui? Miguel perguntou como se mal estivesse processando o que havia ocorrido. Conseguiu, meu amor. Conseguiu. Maurício os observava, sua mente correndo a 1000 por hora. Havia feito aquela aposta diante de dezenas de testemunhas. Muitos deles o haviam gravado em vídeo. Não podia se retratar agora sem destruir completamente sua reputação. Isso não conta, disse desesperadamente. Foi uma brincadeira. Ninguém leva a sério esse tipo de aposta. O senhor disse que estava falando sério. Miguel respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. Eu perguntei 2 vezes e o senhor confirmou. És uma criança. Contratos com menores não são válidos. Mas promessas públicas sim, interveio Carolina, especialmente quando há evidências em vídeo. Maurício a olhou com traição. De que lado você está? Do lado do que é correto. Ela respondeu sem hesitar. Ele fez uma aposta pública. O menino cumpriu a parte dele. Agora é a sua vez de cumprir a sua. Os funcionários começaram a murmurar entre si. Alguns pegaram seus telefones novamente, desta vez não para gravar, mas para revisar os vídeos que haviam tirado. A evidência estava ali, clara e inegável. Maurício se deixou cair em sua cadeira, enterrando o rosto entre as mãos. 100 milhões de reais. Era mais do que alguns de seus negócios ganhavam em um ano. Não era uma quantia que pudesse ignorar ou substituir facilmente. Preciso falar com meus advogados, disse finalmente. Isso não pode ser legal. Senhor Santoro, disse seu Alberto, o contador sênior da empresa que havia estado observando do fundo da sala. Era um homem de 60 anos, respeitado por todos, com uma reputação de integridade inabalável. Com todo respeito, o senhor fez uma aposta pública e o menino a ganhou limpa e honestamente. Você também, Alberto? Todos vão se virar contra mim. Não é se virar contra o senhor. É reconhecer os fatos. Se tentar se retratar agora, perderá algo muito mais valioso que o dinheiro. Sua palavra. Maurício levantou o olhar, olhando ao redor da sala. Todos os seus funcionários o observavam com uma mistura de decepção e expectativa. Sabia que seu Alberto tinha razão. Se não cumprisse sua palavra, nunca mais teria credibilidade no mundo dos negócios. Dê-me tempo para pensar, disse finalmente. Isso é, preciso processar. Tome o tempo que precisar. Rosana falou pela primeira vez, sua voz firme apesar das lágrimas. Mas meu filho cumpriu a parte dele do trato. Esperamos que o senhor faça o mesmo. Mãe e filho se retiraram do escritório, seguidos pelos olhares de todos os presentes. Quando saíram, as conversas explodiram. Funcionários debatiam sobre o que acabara de acontecer, sobre as implicações, sobre o quão incrível havia sido presenciar aquele momento.
Carolina se aproximou de Maurício, que permanecia imóvel em sua cadeira. Senhor, precisa tomar uma decisão logo. Isso já está sendo compartilhado nas redes sociais. O quê? Vários funcionários subiram os vídeos. Já há milhares de visualizações. As pessoas estão perguntando o que vai acontecer, se o senhor vai cumprir sua promessa. Maurício sentiu como se o mundo desmoronasse ao seu redor. Não só havia perdido uma aposta impossível, mas agora era público. Milhares de pessoas o estavam observando, esperando ver que tipo de homem ele realmente era. Seu Alberto ficou depois que todos os outros foram embora. Maurício, disse usando seu nome pela primeira vez em anos. Conheço esse menino e sua mãe. Eles trabalham aqui há algum tempo. São boas pessoas que passaram por situações muito difíceis. E o que isso importa? Importa porque você tem a oportunidade de fazer algo extraordinário, não apenas cumprir uma promessa, mas mudar vidas. Ou pode ser o homem que humilhou um menino e depois lhe negou o que ganhou. Justamente. Maurício não respondeu. Ele ficou sentado em seu escritório vazio, olhando o cofre aberto, processando que um menino de 11 anos acabara de lhe ensinar a lição mais humilhante de sua vida. Lá fora, no corredor, Miguel abraçava sua mãe enquanto ela chorava de uma mistura de orgulho, medo e esperança. A aposta havia sido ganha, mas a verdadeira prova apenas começava. A noite havia caído sobre a cidade quando Rosana e Miguel finalmente chegaram ao seu pequeno apartamento na periferia. A viagem de ônibus havia sido silenciosa, ambos ainda processando o que havia ocorrido. O ar fresco da noite contrastava com o calor sufocante que Miguel havia sentido naquele escritório cheio de olhares. Carlos os esperava na porta, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e curiosidade. Ele se apoiava em sua bengala, a perna direita mal sustentando seu peso. O que aconteceu? Me mandaram mensagens dizendo que havia vídeos de Miguel na internet. Rosana abraçou seu marido e, pela primeira vez desde que saíram do escritório, permitiu-se chorar sem contenção. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que precisava sair de alguma maneira. Pai, Miguel falou com voz pequena. Eu resolvi um enigma que ninguém podia resolver. Que tipo de enigma? Um que vale 100 milhões de reais. Carlos olhou para sua esposa buscando confirmação. Rosana assentiu, ainda incapaz de formar palavras coerentes. O pai se deixou cair na única cadeira que tinham na minúscula sala, o rangido da madeira velha ressoando no silêncio. Conte-me tudo, disse finalmente. Enquanto Miguel relatava os eventos do dia, sua voz ganhava confiança. Falou sobre os números primos, sobre Fibonacci, sobre o enigma de João. Carlos escutava com os olhos cada vez mais abertos, reconhecendo em seu filho algo que sempre estivera ali, mas que as circunstâncias os haviam impedido de cultivar. Sempre soube que você era especial, Carlos disse quando Miguel terminou, suas próprias lágrimas começando a se formar. Seu professor Ricardo me dizia isso toda vez que o via. Este menino vai ser alguém grande, ele repetia. Mas pai, o senhor Maurício não quer pagar. Diz que foi brincadeira. Então ele não é um homem de palavra, Carlos respondeu com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Apesar de sua condição física, sua voz tinha a autoridade de quem havia trabalhado toda a vida com dignidade. Mas a verdade sempre vem à tona. O que nenhum deles sabia era que, naquele preciso momento, a verdade estava explodindo na internet de maneiras que não podiam imaginar. Em sua luxuosa cobertura no centro da cidade, Maurício Santoro não conseguia dormir. A vista panorâmica das luzes urbanas, que normalmente o enchia de satisfação, agora parecia zombar dele. Cada janela iluminada era como um olho o julgando. Seu telefone não havia parado de tocar por horas. Chamadas de parceiros comerciais, mensagens de sua família, notificações incessantes de redes sociais. Ele havia tentado desligá-lo, mas a ansiedade de não saber o que estava acontecendo era pior do que enfrentar a realidade. Finalmente, às 2 da manhã, ele se rendeu e abriu seu telefone. O que viu o deixou gelado. O vídeo havia explodido. Não milhares de visualizações, como Carolina havia mencionado, milhões. O clipe onde ele fazia a aposta cruel com Miguel havia sido visto mais de 3 milhões de vezes. O vídeo de Miguel abrindo o cofre, 5 milhões. Os comentários eram devastadores. Este homem é a definição de crueldade. Esse menino é um gênio e esse tipo só quer humilhá-lo. Se não cumprir sua promessa, deveria ir para a cadeia. Alguém sabe onde esse senhor trabalha? Precisamos fazer justiça.
Maurício sentiu o suor frio escorrendo por suas costas. Isso não era apenas um problema de reputação pessoal. Era uma crise que podia destruir tudo o que ele havia construído. Ele discou o número de seu advogado, ignorando a hora. Alberto Ruiz, seu conselheiro legal durante 15 anos, respondeu com voz sonolenta. Maurício, são 2 da manhã. Alberto, isso é uma emergência. Você viu os vídeos? Um suspiro longo do outro lado da linha. Eu vi. O país inteiro os viu. Preciso de opções legais. Tem que haver alguma maneira de anular isso. Maurício, escute-me com atenção. A voz de Alberto perdeu todo o rastro de sono e ficou séria. Tecnicamente, uma aposta verbal pública diante de testemunhas e com evidências em vídeo tem peso legal, especialmente quando ambas as partes cumpriram sua parte do acordo. Ambas as partes? É um menino. Um menino que cumpriu exatamente o que você pediu. Abriu o cofre. Você prometeu 100 milhões de reais e ele o fez. Há testemunhas, há vídeo, há provas. Maurício caminhou para a janela, olhando a cidade adormecida abaixo. Então, o que você me recomenda? Como seu advogado, digo que pagar é a opção menos prejudicial. Como seu amigo, digo que é o correto. 100 milhões de reais, Alberto. Não é troco. Eu sei, mas o custo de não pagar será muito maior. Já há petições online pedindo boicote à sua empresa. Clientes perguntando se querem fazer negócios com alguém assim. Sua reputação vale mais que 100 milhões. Maurício desligou sem se despedir. Algo que nunca havia feito antes. A parede de vidro à sua frente refletia um homem que ele não reconhecia. Despenteado, com olheiras, derrotado. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de sua irmã mais velha, Gabriela, que morava na Espanha e a quem ele respeitava mais do que a qualquer pessoa no mundo. Maurício, acabei de ver os vídeos. Em que você se tornou. Mamãe ficaria envergonhada. Essa frase o atingiu mais forte do que qualquer comentário da internet. Sua mãe havia falecido 5 anos atrás. Uma mulher humilde que havia limpado casas para pagar sua educação. Ela havia sido como Rosana, trabalhadora, digna, sacrificada. Pela primeira vez em anos, Maurício Santoro chorou. Ao amanhecer do dia seguinte, a cidade despertou com a história em todas as manchetes. Milionário humilha menino gênio e se recusa a pagar. Miguel, o menino de 11 anos que resolveu o impossível. Justiça para Miguel. Milhares exigem que empresário cumpra sua palavra. Na escola onde Miguel havia estudado, o professor Ricardo chegou cedo como sempre. Um colega o deteve no corredor, mostrando-lhe o vídeo em seu telefone. Ricardo, esse não é seu aluno, Miguel Silva? O professor ajustou seus óculos, olhando a tela. Seus olhos se encheram de lágrimas quando viu seu antigo aluno resolver os enigmas com a mesma concentração que mostrava em aula. É ele, sussurrou. Sabia que era brilhante, mas isso é extraordinário. Por que ele deixou a escola? Um talento assim. Problemas familiares. O pai dele sofreu um acidente. Precisavam de dinheiro. Tentei conseguir bolsas para ele, mas os trâmites são lentos e a necessidade era urgente. O professor sentou-se em sua mesa, uma ideia se formando em sua mente. Pegou seu telefone e começou a fazer chamadas. Se aquele empresário não fosse fazer o correto, ele se asseguraria de que Miguel recebesse as oportunidades que merecia de outras formas. Na Santoro Empreendimentos, o ambiente era tenso desde que o primeiro funcionário chegou. Carolina havia sido uma das primeiras a entrar, encontrando uma multidão de jornalistas na porta do edifício. É verdade que seu chefe humilhou um menino? Ele vai cumprir sua promessa? Onde está o senhor Santoro? Ela navegou entre as câmeras sem comentar, mas seu coração batia acelerado. Nunca havia visto algo assim. A recepção do edifício parecia uma zona de guerra midiática. Seu Alberto já estava em seu escritório quando ela chegou. O contador tinha aspecto cansado, como se também não tivesse dormido. Carolina, isso saiu do controle, disse sem rodeios. Acabo de receber ligações de 3 clientes importantes perguntando se devem cancelar contratos. Sério. A imagem da empresa está em crise total, e tudo pela arrogância de um homem. Você acha que ele vai pagar? Seu Alberto suspirou profundamente. Conheço Maurício há 20 anos. Ele é orgulhoso, teimoso, às vezes cruel, mas não é estúpido. Eventualmente verá que não tem opção. Às 9 da manhã, Maurício chegou ao edifício usando óculos escuros e um boné, tentando passar despercebido. Não funcionou.
Os jornalistas o cercaram imediatamente. Senhor Santoro, vai cumprir sua promessa? O que diz às pessoas que pedem boicote à sua empresa? Arrepende-se de ter humilhado Miguel? Maurício abriu caminho para dentro sem responder. O som dos flashes das câmeras ressoando como tiros em seus ouvidos. Seu coração bombeava tão forte que ele podia senti-lo em suas têmporas. Quando chegou ao seu escritório, encontrou seu Alberto esperando-o. Precisamos conversar agora. Maurício tirou os óculos, revelando olhos vermelhos e inchados. Alberto, por favor, não comece. 3 clientes cancelaram esta manhã. Outros 5 estão reavaliando sua relação comercial conosco. As ações de nossas subsidiárias estão caindo. Os funcionários estão assustados de perder seus empregos. Por quê? Isso é uma aposta pessoal. Não tem nada a ver com a empresa. Tem tudo a ver com a empresa quando seu CEO é a cara dessa empresa. Seu Alberto deixou cair uma pasta sobre a mesa. Estas são projeções de nosso Departamento de Relações Públicas. Se não resolver isso em 48 horas, poderíamos perder até 30% de nossa base de clientes. Maurício abriu a pasta, suas mãos tremendo. Os números eram aterrorizantes, pior do que qualquer crise financeira que ele houvesse enfrentado. A mais, Alberto continuou. Recebi uma ligação do Sindicato dos Trabalhadores. Estão considerando uma greve em solidariedade a Miguel. Dizem que se você trata assim um menino como trata seus funcionários, isso é ridículo. O mundo enlouqueceu. Não, Maurício. O mundo está reagindo a uma injustiça óbvia. Você humilhou publicamente um menino vulnerável. Apostou algo que não queria perder. E agora se nega a cumprir sua palavra. As pessoas não são tolas. Maurício se deixou cair em sua cadeira, olhando o cofre que ainda estava aberto sobre sua mesa. Aqueles malditos títulos ao portador brilhando sob a luz da manhã. Sabe o que é o pior? Perguntou seu Alberto, sua voz suavizando. Que esse menino, com toda a razão do mundo para te odiar, não está dando entrevistas. Não está falando mal de você, só está esperando que você cumpra sua palavra. Enquanto isso, no pequeno apartamento da família Silva, também havia jornalistas acampados lá fora. Mas Rosana havia se recusado categoricamente a deixar Miguel falar com eles. Isso não é um circo, havia dito firmemente quando uma repórter tocou à porta. Meu filho é uma criança, não um espetáculo. O telefone de Rosana também não havia parado de tocar. Ligações de programas de televisão querendo entrevistar Miguel, advogados oferecendo representação gratuita, até produtores de Hollywood perguntando sobre direitos da história. Não sei o que fazer, confessou Rosana a Carlos, enquanto Miguel dormia em seu pequeno quarto. Tudo isso é demais. Vamos manter as coisas simples. Carlos respondeu, acariciando a mão de sua esposa. Maurício fez uma promessa. Ou ele a cumpre ou não. Todo o resto é ruído. Um toque diferente na porta o sobressaltou. Não era o toque agressivo dos jornalistas, mas algo mais suave, quase tímido. Carlos abriu e encontrou o professor Ricardo, parado ali com uma pasta sob o braço. Professor! Rosana se aproximou surpresa. O que faz aqui? Vim falar sobre o futuro de Miguel. O professor entrou quando o convidaram. Vi os vídeos, vi o que meu aluno pode fazer. Sentaram-se na pequena mesa da cozinha, a única superfície plana que tinham no apartamento. Ricardo abriu sua pasta. Entrei em contato com 5 instituições educacionais particulares, 3 universidades também. Todos estão dispostos a oferecer bolsas de estudo completas a Miguel se ele retornar à escola. Rosana cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando instantaneamente. Mas há algo mais. Ricardo continuou. O Instituto Tecnológico Nacional quer avaliá-lo. Acham que ele poderia se qualificar para um programa especial para estudantes superdotados. Estudantes superdotados? Carlos repetiu. Crianças com habilidades cognitivas excepcionais. Matemática, ciências, lógica. Miguel tem o perfil perfeito. Poderia receber educação avançada, mentoria com professores universitários, acesso a recursos que normalmente só têm estudantes de pós-graduação. Mas isso custa dinheiro, Rosana disse. Sua esperança começando a desvanecer-se. Nós não podemos. As bolsas cobrem tudo. Matrícula, materiais, até transporte e alimentação. E se o senhor Santoro cumprir sua promessa? Ricardo deixou a frase no ar. Se ele cumprir, Carlos repetiu amargamente. Esse é o problema, não é? Miguel apareceu na porta de seu quarto, acordado pelas vozes.
Quando viu o professor Ricardo, seus olhos se iluminaram de uma maneira que Rosana não via há anos. Professor, Miguel, rapaz, estou tão orgulhoso de você. Ricardo levantou-se e abraçou seu antigo aluno. Você demonstrou exatamente o que eu sempre soube, que sua mente é brilhante. O senhor realmente acredita nisso? Eu sei. E não sou o único. Há muita gente que quer te ajudar a desenvolver seu talento. Pela primeira vez desde a aposta, Miguel sorriu genuinamente. Às 15h, Maurício convocou uma reunião de emergência com todos os chefes de departamento. A sala de conferências estava cheia, o ar espesso, com tensão e rumores. Senhoras e senhores, começou Maurício, sua voz soando cansada. Estão a par da situação. Preciso saber o impacto real em nossas operações. O chefe de recursos humanos falou primeiro. Senhor, recebemos 20 pedidos de demissão, só esta manhã. Funcionários dizendo que não querem trabalhar para alguém que trata assim as crianças. A chefe de vendas continuou. Perdemos o contrato com a distribuidora Garcia, 30 milhões de reais anuais. Disseram que não podem se associar à nossa imagem atual. O diretor de marketing acrescentou. As redes sociais estão contra nós. Hashtags como Justiça para Miguel e Santoro Cruel são tendência nacional. Algumas marcas estão removendo nossos produtos de seus catálogos. Cada relatório era como um golpe físico para Maurício. Observou os rostos ao redor da mesa. Alguns mostravam satisfação mal disfarçada, outros, genuína preocupação. Nenhum mostrava o respeito que costumavam ter por ele. Carolina, que havia estado tomando notas silenciosamente, finalmente falou. Senhor Santoro, com todo respeito, há uma solução óbvia para tudo isso. Qual? Cumprir sua promessa publicamente com humildade. Converter isso em uma história de redenção em vez de uma de crueldade. Maurício a olhou longamente. Você está me dizendo para me humilhar publicamente? Estou lhe dizendo para fazer o correto, Carolina respondeu sem baixar o olhar. O orgulho não vale o que o senhor está perdendo. Seu Alberto levantou-se. Maurício, vou te dizer algo que talvez ninguém mais tenha a coragem de dizer. Sua mãe limpou casas para que você estudasse. Trabalhou de joelhos lavando pisos para que você pudesse usar gravata. E agora você está desprezando uma mulher que faz exatamente o mesmo por seu filho. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém ousava respirar. Rosana é sua mãe há 30 anos. Alberto continuou. Miguel, você é você aos 11 anos com um talento que precisa de oportunidade. A diferença é que sua mãe encontrou gente que a respeitou. Vai ser você quem vai tirar essa oportunidade de outra criança? Maurício sentiu como se o ar lhe houvesse sido tirado dos pulmões. Nunca havia feito essa conexão, mas agora que Alberto a colocava em palavras, era impossível ignorar. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Sua voz mal era um sussurro. Você não tem tempo. O chefe de finanças interveio. Amanhã vence o prazo para 3 contratos importantes. Todos disseram que esperam ver como o senhor resolve isso antes de assinar. Estamos falando de 200 milhões de reais em jogo. Maurício levantou o olhar bruscamente. 200 milhões? Sim. Então a pergunta real é, você vai perder 200 milhões por não pagar 100? A ironia era brutal e perfeita. Maurício havia apostado 100 milhões pensando que nunca perderia. Agora perder esses 100 milhões poderia salvar-lhe 200. Mas, além dos números, algo mais começava a pesar em sua consciência. A imagem de sua mãe de joelhos limpando pisos. A imagem de Rosana fazendo exatamente o mesmo. A imagem de Miguel com aquele talento brilhante escondido atrás de roupas remendadas e mãos rachadas. Quero falar com o menino, disse finalmente. Arrume uma reunião privada. Só ele, a mãe dele e eu. Carolina assentiu. Vou tentar, senhor, mas não sei se eles aceitam. Faça-os saber que quero me desculpar. De verdade. Pela primeira vez em dias, algo parecido com esperança apareceu no rosto de seus funcionários. Talvez, só talvez, seu chefe não estivesse completamente perdido. A questão era, seria suficiente ou o dano já estava feito de maneira irreparável? Lá fora, os jornalistas continuavam esperando, as câmeras continuavam gravando, o mundo continuava observando. E em um pequeno apartamento da periferia, um menino de 11 anos esperava simplesmente que um adulto cumprisse sua palavra. A reunião foi agendada para o dia seguinte às 17 em uma sala neutra, o escritório do tabelião, Dr. Ramiro Azevedo, um homem de 70 anos com reputação impecável na cidade.
Carolina havia sugerido o local para que ambas as partes se sentissem seguras, longe das câmeras e do caos midiático. Rosana havia passado a noite anterior sem dormir, revirando-se em sua pequena cama, enquanto Carlos roncava suavemente ao seu lado. Deveriam confiar em Maurício? Seria isso outra humilhação disfarçada de reconciliação? E se levasse Miguel e as coisas piorassem? Temos que ir, Carlos lhe havia dito naquela manhã, enquanto tomavam café com pão aguado. Se não formos, sempre ficaremos nos perguntando o que teria acontecido. Além disso, Miguel merece escutar o que esse homem tem a dizer. Miguel estava excepcionalmente calado enquanto se preparavam. Ele havia vestido suas melhores roupas, uma calça que só usava para ocasiões especiais, e uma camisa que Rosana havia passado 3 vezes até ficar perfeita. O menino se olhou no pequeno espelho quebrado do banheiro, passando as mãos pelo cabelo, tentando domar os cachos rebeldes. Você está muito bonito, meu amor, Rosana lhe disse da porta, sua voz embargada ligeiramente. Mãe, você acha que ele realmente quer se desculpar? Rosana ajoelhou-se em frente ao filho, segurando suas mãos pequenas entre as suas. Não sei, Miguel, mas o que sei é que, não importa o que aconteça hoje, você demonstrou algo que ninguém pode tirar de você. Que você é brilhante, corajoso e digno de respeito. E se ele não cumprir sua promessa, então seguimos em frente. O professor Ricardo já conseguiu essas bolsas. Seu futuro não depende desse homem. Depende de você. Miguel assentiu, mas Rosana podia ver em seus olhos que uma parte dele ainda esperava que Maurício fizesse o correto. Essa esperança infantil, essa crença em que os adultos eventualmente cumprem sua palavra, partia ao coração de Rosana porque sabia que o mundo nem sempre funcionava assim. Maurício chegou ao escritório do tabelião 30 minutos antes, acompanhado unicamente por seu Alberto. Havia recusado a sugestão de levar advogados, relações públicas ou qualquer outro membro de sua equipe. Isso tinha que ser pessoal. O tabelião Azevedo os recebeu em seu escritório tradicional com paredes forradas de livros legais e uma mesa de mogno que havia pertencido ao seu avô. O cheiro de papel velho e tinta preenchia o espaço, misturando-se com o aroma do café recém-feito que Azevedo sempre mantinha preparado. Senhor Santoro. O tabelião o cumprimentou com cortesia profissional, mas sem calor. Espero que esta reunião seja produtiva. Esse é o meu desejo também, Maurício respondeu, sua voz soando mais humilde do que seu Alberto jamais lhe havia escutado. Maurício parecia diferente. Havia dormido apenas 3 horas em 2 dias e isso se notava. As olheiras profundas, a barba por fazer, o terno amassado, não era a imagem do empresário impecável que sempre projetava. Era simplesmente um homem exausto e vencido. Preparei um documento, Azevedo disse, mostrando vários papéis, para que, se chegarem a algum acordo, tudo fique formalmente registrado. Assim evitamos mal-entendidos futuros. Maurício assentiu, embora cada palavra do tabelião lhe lembrasse a magnitude do que havia feito. Um acordo formal com um menino de 11 anos porque ele havia sido tão arrogante que precisavam de proteção legal contra ele. O som da porta principal o sobressaltou. Eram 17 em ponto. Rosana, Carlos e Miguel haviam chegado. Quando as 2 famílias se encontraram na sala de conferências do tabelião, a tensão era tão espessa que quase se podia tocá-la. Miguel ficou ligeiramente atrás de sua mãe, seus olhos escuros observando Maurício com uma mistura de curiosidade e cautela. Carlos se apoiava em sua bengala, a mandíbula cerrada. Queria odiar o homem que havia humilhado seu filho, mas a expressão no rosto de Maurício o confundia. Não via a arrogância agora. Via algo parecido com vergonha. Obrigado por virem, Maurício disse, sua voz soando rouca. Sei que não tem razões para confiar em mim. Não, não temos. Carlos respondeu diretamente. Você humilhou meu filho na frente de dezenas de pessoas. Fez uma aposta cruel pensando que nunca perderia. E quando perdeu, tentou fugir. Maurício baixou o olhar, incapaz de sustentar os olhos de Carlos. O senhor tem toda a razão. Então, por que estamos aqui? Rosana perguntou, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. Porque preciso lhes dizer algo que deveria ter dito há dias. Maurício levantou o olhar e, para surpresa de todos, seus olhos estavam úmidos. Me desculpem. Peço perdão a Miguel, a senhora Rosana, a sua família. O que eu fiz foi imperdoável. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede do tabelião. Miguel deu um passo à frente, surpreendendo sua mãe. Por que o senhor fez isso?
Por que foi tão mal comigo? A pergunta feita com a honestidade brutal de uma criança atingiu Maurício mais forte do que qualquer acusação adulta. Porque sou um homem que esqueceu de onde veio. Maurício respondeu, sua voz embargada. Minha mãe limpava casas, Miguel, exatamente como sua mãe. Trabalhava de joelhos para que eu pudesse estudar. E em algum momento do caminho, quando tive sucesso, esqueci tudo isso. Comecei a ver as pessoas como sua mãe, como se fossem menos importantes, como se seu trabalho definisse seu valor. Rosana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Nunca havia esperado escutar essas palavras. Quando eu te vi naquele dia, Maurício continuou, falando diretamente para Miguel. Só vi um menino que atrapalhava. Não vi uma pessoa com sonhos, com talento, com uma família que o ama. E isso diz algo terrível sobre quem eu havia me tornado. E agora? Perguntou Miguel. Agora o senhor me vê? Agora vejo um menino que é mais inteligente que todos os meus executivos juntos. Vejo alguém que me ensinou a lição mais importante da minha vida, que o caráter não tem nada a ver com o dinheiro ou a posição social. Seu Alberto, que havia estado observando em silêncio, sentiu um nó na garganta. Em 20 anos de amizade, nunca havia visto Maurício tão vulnerável. O tabelião Azevedo pigarreou suavemente. Senhor Santoro, deseja formalizar algum acordo? Maurício levantou-se lentamente, caminhou para sua pasta e tirou um envelope grande. Suas mãos tremiam ligeiramente quando o colocou sobre a mesa em frente a Miguel. Estes são os títulos ao portador, disse. 100 milhões de reais, tal como prometi. São seus, sem condições, sem truques, sem letras miúdas. Miguel olhou o envelope como se fosse um objeto alienígena. Rosana cobriu a boca com ambas as mãos, lágrimas escorrendo livremente. Agora Carlos teve que se sentar, a perna ruim tremendo de emoção. Mas há algo mais que quero fazer. Maurício continuou. Se me permitirem, tirou outro documento de sua pasta. Entrei em contato com o Instituto Tecnológico Nacional. Quero estabelecer um fundo educacional completo para Miguel, não só para o ensino médio, mas para a universidade, mestrado, doutorado, o que ele quiser estudar. Tudo pago. Por quê? Rosana perguntou. Sua voz apenas um sussurro. O senhor já está nos dando os 100 milhões. Não precisa fazer mais nada. Sim, preciso fazer. Maurício respondeu com firmeza. Porque vi os vídeos de pessoas comentando sobre seu filho. Vi professores dizendo que ele é um gênio. Vi o potencial que eu estive prestes a desprezar. E quero me certificar de que esse talento não seja desperdiçado por falta de recursos. Isso é muito generoso, Carlos disse, ainda processando tudo. Mas por que deveríamos confiar no senhor? Não deveriam, Maurício admitiu. Por isso o tabelião Azevedo vai registrar tudo legalmente. O fundo educacional estará em um fundo fiduciário independente administrado pelo professor Ricardo e 2 representantes do instituto. Eu não terei controle sobre o dinheiro, apenas a obrigação de mantê-lo financiado. O tabelião assentiu. Posso confirmar que já revisei os documentos. São legalmente vinculativos e irrevogáveis. Miguel olhava para Maurício com uma expressão que o empresário não podia decifrar. Não era gratidão exatamente, mas algo mais complexo. Era o processamento de uma criança tentando entender como um adulto podia ser tão cruel e depois tão generoso. Senhor Maurício, Miguel falou com voz clara. O senhor realmente está arrependido ou só tem medo do que as pessoas dizem? A pergunta era devastadoramente direta. Todos na sala ficaram imóveis esperando a resposta. Maurício ajoelhou-se para ficar na altura de Miguel, algo que nunca faria normalmente. Ambas as coisas, admitiu com honestidade brutal. Tenho medo de perder minha empresa assim, mas também estou arrependido de verdade porque vi vídeos da minha mãe em fotos antigas limpando casas e percebi que estava te tratando como outros provavelmente trataram a ela, e isso me partiu o coração. Sua mãe também limpava casas? Miguel perguntou, sua hostilidade começando a amolecer. Sim, durante 20 anos para que eu pudesse estudar e ter uma vida melhor. E o senhor esqueceu isso? Eu esqueci e foi o pior erro da minha vida. Miguel olhou para sua mãe buscando guia. Rosana assentiu quase imperceptivelmente, dando-lhe permissão para tomar sua própria decisão. Aceito sua desculpa, Miguel disse finalmente. E aceito o dinheiro porque o senhor prometeu e nós precisamos. Mas quero que saiba algo. O quê? Que eu nunca vou esquecer de onde venho. Não importa quanto dinheiro eu tenha. Sempre vou lembrar que minha mãe limpava pisos e que meu pai vendia doces nos semáforos. Porque eles me ensinaram que o trabalho honesto é digno, não importa qual seja.
As palavras de Miguel ressoaram na sala como sinos. Maurício sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas, sem se importar em escondê-las. Você é mais sábio aos 11 anos do que eu sou aos 45, disse com voz embargada. Quem dera eu pudesse voltar no tempo e te tratar com o respeito que você merecia desde o início. Não se pode voltar no tempo. Miguel respondeu com maturidade, que contradizia sua idade. Mas pode fazer as coisas direito de agora em diante. Rosana finalmente se aproximou da mesa pegando o envelope com mãos trêmulas. Dentro estavam os títulos, cada um certificado e validado. 100 milhões de reais. Mais dinheiro do que haviam visto em toda a sua vida combinada. Isso vai mudar nossas vidas, murmurou, mal conseguindo acreditar que era real. Já as mudou. Seu Alberto falou pela primeira vez. Mudou tudo para todos os presentes. O tabelião Azevedo começou a preparar os documentos finais. Havia contratos a assinar, certificações a validar, selos a carimbar. O processo levou quase 1 hora, durante a qual as duas famílias permaneceram na sala, o ar gradualmente aliviando a tensão. Senhora Rosana, Maurício falou enquanto esperavam que o tabelião terminasse. Quero lhe oferecer algo mais. Mais? Rosana o olhou com desconfiança recuperada. Um emprego real em minha empresa, não em limpeza, em recursos humanos como assessora de bem-estar do empregado. Alguém que se certifique de que os trabalhadores sejam tratados com dignidade. Rosana piscou confusa. Mas eu não tenho estudos para isso. A senhora tem algo melhor do que estudos. Experiência. Sabe como é sentir-se invisível, ser menosprezada. Isso a torna perfeita para o cargo e vamos pagar por qualquer treinamento que precisar. Carlos apertou a mão de sua esposa. É sua decisão, amor. Rosana olhou para Maurício demoradamente buscando sinais de engano ou manipulação, mas o que viu foi sinceridade. Cansada, imperfeita, mas real. Vou pensar, disse finalmente. Mas se eu aceitar será porque quero fazer esse trabalho bem, não por caridade. Não esperaria menos, Maurício respondeu. Quando os documentos finalmente ficaram prontos, o tabelião os apresentou um por um. Transferência de títulos. Estabelecimento do Fundo Fiduciário Educacional. Termos do emprego potencial de Rosana. Tudo assinado, selado, certificado. Já está, Azevedo anunciou. Tudo é oficial e legalmente vinculativo. Miguel agora era oficialmente dono de 100 milhões de reais. Sua educação estava garantida até o nível que quisesse alcançar. Sua mãe tinha uma oferta de emprego real que podia mudar a trajetória de sua família. Posso dizer algo? Seu Alberto pediu permissão. Quando todos assentiram, continuou. Trabalhei com Maurício durante 20 anos. O vi em seus piores momentos e seus melhores, mas nunca o havia visto aprender uma lição tão importante como esta. Qual lição? Perguntou Miguel. Que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em como tratamos as pessoas, especialmente aquelas que não podem se defender. Maurício assentiu, incapaz de falar pelo nó na garganta. Quando saíram do escritório do tabelião, o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas. Lá fora, um pequeno grupo de jornalistas ainda esperava, mas mantinham distância respeitosa graças aos seguranças que Azevedo havia contratado. Vão dar declarações? Um dos repórteres gritou. Maurício olhou para Rosana, que assentiu. Juntos, com Miguel entre eles, caminharam para as câmeras. Hoje foi feita justiça. Maurício disse aos microfones. Cumpri minha promessa com Miguel e sua família. Mas, mais importante, aprendi que havia esquecido minhas raízes e perdido minha bússola moral. Esse menino me ensinou mais em 1 semana do que aprendi em 20 anos de negócios. Como se sente, Miguel? Perguntou uma repórter. Miguel pensou por um momento antes de responder. Me sinto feliz que ele cumpriu sua palavra e espero que outros adultos também aprendam a manter suas promessas. As câmeras capturaram esse momento. Um menino de 11 anos parado entre sua família e um empresário arrependido ensinando ao mundo sobre integridade. Aquela noite, os vídeos da reconciliação se tornaram ainda mais virais do que os da humilhação original. Mas desta vez os comentários eram diferentes. Fé na humanidade restaurada. Este menino é o futuro do nosso país. Maurício Santoro demonstrou que as pessoas podem mudar. Rosana e Carlos criaram um filho excepcional. Em seu pequeno apartamento, a família Silva sentou-se junta em sua única mesa, os títulos guardados em um envelope que Rosana havia escondido no lugar mais seguro que conhecia, dentro do colchão de sua cama. O que vamos fazer com todo esse dinheiro? Perguntou Carlos, ainda processando.
Primeiro, pagar todas as nossas dívidas, Rosana disse, praticamente. Segundo, conseguir um lugar melhor para morar. Terceiro, garantir que Miguel tenha tudo o que precisa para estudar. E depois? Miguel perguntou. Depois, viver com dignidade, sem nunca esquecer de onde viemos. Como prometi ao Sr. Maurício, Miguel acrescentou. Exatamente como você prometeu. Em sua cobertura, Maurício olhava as luzes da cidade, mas desta vez com sentimentos diferentes. Havia perdido 100 milhões de reais. Havia quase perdido sua empresa. Havia sido humilhado publicamente, mas havia ganhado algo que não sabia que precisava. Uma segunda oportunidade de ser a pessoa que sua mãe havia criado, a pessoa que respeitava o trabalho honesto, que valorizava o caráter sobre o dinheiro, que entendia que todos merecem dignidade. Seu telefone tocou. Era sua irmã Gabriela da Espanha. Vi os vídeos de hoje, disse ela. Mamãe ficaria orgulhosa. Essas 4 palavras valiam mais do que qualquer fortuna. A história havia dado uma guinada que ninguém esperava, mas ainda não havia terminado. O verdadeiro impacto de tudo o que havia acontecido apenas estava começando a se revelar. O amanhecer chegou diferente para a família Silva. Pela primeira vez em anos, Rosana acordou sem o nó de ansiedade no estômago, perguntando-se como pagariam as contas naquele mês. A luz do sol entrava pela janela pequena de seu apartamento, mas tudo parecia mais brilhante, como se o mundo mesmo houvesse mudado de cor. Carlos já estava acordado, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café, olhando os documentos que o tabelião lhes havia dado. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho duro, tremiam ligeiramente enquanto passava as páginas uma e outra vez, como se precisasse confirmar que tudo era real. Não consegue dormir? Rosana se aproximou, apoiando uma mão em seu ombro. Estava pensando em tudo o que podemos fazer agora, respondeu Carlos, sua voz carregada de emoção contida. Operar a perna, conseguir um lugar onde Miguel tenha seu próprio quarto, comprar remédios sem ter que escolher qual doença tratamos este mês. Rosana sentou-se ao seu lado, entrelaçando seus dedos com os dele. Vamos fazer tudo isso, mas devagar, com sabedoria. Sabe o que mais me emociona? Carlos a olhou com olhos brilhantes. Que Miguel vai ter as oportunidades que nós nunca tivemos. Vai estudar, vai desenvolver esse talento incrível que tem, vai ser alguém grande. Ele já é alguém grande, Rosana corrigiu suavemente. Ontem ele ensinou a um homem milionário o que significa ter dignidade. Isso já é maior do que qualquer diploma universitário. Miguel apareceu na porta de seu pequeno quarto, ainda de pijama, com o cabelo revolto de dormir. Mãe, pai, tudo o que aconteceu ontem foi de verdade ou eu sonhei? Rosana estendeu os braços e seu filho correu para eles. Os 3 se abraçaram na diminuta cozinha, deixando que as lágrimas de alívio e felicidade fluíssem livremente. Aconteceu de verdade, meu amor. Rosana sussurrou contra o cabelo de seu filho. E agora tudo vai mudar. Nas semanas que se seguiram, a mudança foi evidente em múltiplas frentes. A família Silva se mudou para um apartamento modesto, mas digno em um bairro seguro. Não era um palácio, mas tinha 3 quartos, água quente e confiável, e uma pequena área onde Miguel podia estudar sem compartilhar espaço com todos os outros. No dia da mudança, Miguel não conseguia parar de correr de quarto em quarto, maravilhado por ter seu próprio espaço. Mãe, olha, eu tenho uma mesa, gritou de seu novo quarto, onde Rosana havia colocado uma mesa simples de madeira e uma luminária para que ele pudesse fazer as tarefas. Carlos submeteu-se à cirurgia que havia precisado desde o acidente. O procedimento foi bem sucedido e, embora ainda exigisse fisioterapia, os médicos lhe asseguraram que eventualmente ele andaria sem bengala. A primeira vez que deu passos sem apoio com Rosana e Miguel observando, os 3 choraram de alegria. Rosana aceitou o cargo na Santoro Empreendimentos, mas não antes de estabelecer condições claras. Não quero tratamento especial, havia dito a Maurício em sua primeira reunião formal. Quero trabalhar de verdade, aprender de verdade e ganhar o respeito dos funcionários. Não esperaria menos. Maurício havia respondido e desta vez seu sorriso era genuíno. O primeiro dia de Rosana em seu novo cargo foi intimidante. Chegou 2 horas antes, revisando uma e outra vez o uniforme profissional que havia comprado com parte do dinheiro. Um terno simples, mas digno. Sapatos confortáveis, mas formais. Carolina a havia recebido com um sorriso caloroso. Bem-vinda à equipe, Rosana, mas agora como colega, não como funcionária da limpeza. Ainda me custa acreditar.
Rosana admitiu. Acredite e se prepare porque Maurício quer que você supervisione um projeto importante. O projeto resultou ser a criação de um programa de bem-estar para todos os funcionários de nível básico. Melhores horários, assistência médica subsidiada, oportunidades de treinamento. Rosana trabalhava junto a especialistas em recursos humanos, trazendo a perspectiva inestimável de quem havia estado do outro lado. Precisamos incluir apoio para pais solteiros, sugeriu em uma reunião, recordando as vezes que havia tido que escolher entre ir trabalhar ou cuidar de Miguel quando estava doente. Excelente ponto. A chefe de recursos humanos anotou. O que mais você observou que poderíamos melhorar? Para a surpresa de Rosana, sua voz importava. Suas ideias eram escutadas, implementadas, valorizadas, não por caridade, mas porque tinham mérito real. Miguel, por sua vez, começou no programa para estudantes superdotados do Instituto Tecnológico Nacional. O primeiro dia foi esmagador. As outras crianças no programa vinham de famílias abastadas, com pais, professores universitários ou cientistas. Miguel era o único que havia aprendido matemática avançada enquanto ajudava sua mãe a limpar escritórios. Eu não pertenço aqui, disse a Rosana naquela noite com lágrimas de frustração. As outras crianças falam de livros que eu nunca li, de lugares que eu nunca visitei. Rosana sentou-se ao lado dele em sua nova cama, acariciando seu cabelo. Miguel, quem abriu um cofre que executivos com mestrados não puderam abrir? Eu, murmurou o menino. E quem ensinou a esses adultos arrogantes sobre humildade e dignidade? Eu. Então você pertence aí. Só tem experiências diferentes, não inferiores. Suas experiências o tornam único. O professor Ricardo, que agora supervisionava formalmente a educação de Miguel como parte do fundo fiduciário, reforçava essa mensagem constantemente. Sua perspectiva é valiosa precisamente porque é diferente, ele dizia. Você vê problemas que outros não veem porque viveu realidades que eles só leem em livros. Gradualmente, Miguel começou a encontrar seu lugar. Quando um colega tinha dificuldades com álgebra, Miguel lhe explicava usando exemplos da vida real, não fórmulas abstratas. Quando discutiam problemas sociais em classe, Miguel trazia insights que só alguém que havia experimentado a pobreza podia dar. É fascinante trabalhar com ele. A diretora do programa disse a Ricardo durante uma avaliação. Ele tem uma inteligência matemática excepcional, sim, mas também uma inteligência emocional, que raramente vemos em crianças de sua idade. Ele teve que crescer rápido. Ricardo respondeu com orgulho contido. As dificuldades podem destruir ou fortalecer. No caso de Miguel, elas o fortaleceram. Maurício, enquanto isso, enfrentava sua própria transformação. A crise midiática havia se tornado uma oportunidade inesperada de mudança real. Depois de cumprir sua promessa com Miguel, ele começou a examinar todas as práticas de sua empresa com olhos novos. Quanto pagamos aos funcionários da limpeza? Perguntou em uma reunião executiva, surpreendendo a todos com a pergunta. O salário mínimo legal, respondeu o chefe de recursos humanos. E você acha que é suficiente para viver dignamente? Um silêncio incômodo preencheu a sala. Ninguém havia questionado isso antes. Quero que revisem os salários de todos os funcionários de nível básico. Maurício ordenou. Limpeza, segurança, manutenção, cafeteria, todos. E quero aumentá-los para um nível onde uma pessoa possa sustentar uma família sem ter que trabalhar 3 empregos. Senhor, isso vai custar milhões, protestou o diretor financeiro. E vamos fazer de qualquer forma. Orce o aumento para o próximo trimestre. Seu Alberto, que observava de seu lugar habitual, sorriu discretamente. O homem que ele havia conhecido 20 anos atrás estava retornando, mas melhorado pelas lições aprendidas. As notícias da mudança na Santoro Empreendimentos se espalharam rapidamente. Outras empresas começaram a questionar suas próprias práticas. Alguns o fizeram genuinamente, outros apenas por relações públicas, mas o efeito foi o mesmo. A conversa nacional sobre dignidade no trabalho e salários justos havia sido reacendida. Maurício foi convidado a dar uma palestra em uma conferência de liderança empresarial. Ele aceitou, nervoso, mas determinado a compartilhar o que havia aprendido. Durante 20 anos, construiu um império. Começou sua apresentação diante de centenas de empresários, mas esqueci de construir minha humanidade. Um menino de 11 anos me lembrou algo que minha mãe me ensinou há décadas. Que toda pessoa merece respeito, não importa seu trabalho ou sua conta bancária.
A audiência escutava em silêncio absoluto. Quando humilhei Miguel Silva, não só lhe faltei com respeito à sua mãe, que trabalha mais duro do que eu jamais trabalhei. Faltei com respeito a todos os trabalhadores honestos que mantêm nossas empresas funcionando, e me faltei com respeito a mim mesmo, esquecendo de onde venho. Sua voz embargou ligeiramente, mas ele continuou. Compartilho isso não para limpar minha imagem, mas porque acredito que muitos de nós esquecemos a mesma lição. É fácil ver números em planilhas e esquecer que cada número representa uma pessoa com família, sonhos, dignidade. Depois da conferência, vários empresários se aproximaram, alguns para criticá-lo por fraqueza, outros para agradecer-lhe por expressar o que eles também haviam começado a sentir. Meu avô começou como operário de fábrica. Um CEO lhe confessou. Construí esta empresa sobre o sacrifício dele, mas em algum momento esqueci disso. Sua história me lembrou que preciso me reconectar com esses valores. Uma tarde, Carolina tocou à porta do escritório de Maurício com expressão séria. Senhor, há alguém aqui para vê-lo. Não tem hora marcada, mas acho que o senhor deveria recebê-lo. Quem é? Miguel Silva. Maurício levantou-se imediatamente. Mande-o entrar. Dr. Miguel entrou no escritório, agora vestido com o uniforme do Instituto Tecnológico, carregando uma mochila cheia de livros. Parecia diferente da última vez que havia estado ali, mais confiante, mais feliz, mas ainda com aquela humildade que o caracterizava. Senhor Maurício, cumprimentou formalmente. Espero não incomodá-lo. De forma alguma, Miguel. Sente-se, por favor. Quer algo para beber? Não, obrigado. Só vim entregar algo. O menino tirou de sua mochila uma pasta cuidadosamente organizada. Dentro havia um projeto escolar. Uma análise matemática complexa sobre distribuição de recursos em empresas. Fiz este projeto sobre sua empresa, explicou Miguel. Minha professora me pediu para analisar uma organização real e pensei na Santor Empreendimentos. Maurício folheou o projeto, impressionado com a profundidade da análise. Isso é incrivelmente detalhado. Encontrei algumas áreas onde o senhor poderia melhorar a eficiência. Miguel apontou certas páginas, especialmente na distribuição de orçamento para treinamento de funcionários. Com os modelos matemáticos que aprendi, calculei que investindo 15% mais em treinamento poderia aumentar a produtividade em 25% em 2 anos. Maurício leu as projeções, fascinado. A análise era sofisticada, respaldada por dados sólidos e matemática impecável. Posso ficar com isso? Perguntou. Gostaria de mostrar à minha equipe de planejamento estratégico. Por isso eu trouxe. Miguel sorriu. Pensei que talvez lhe fosse útil. Miguel. Maurício fechou a pasta, olhando o menino diretamente. Posso te perguntar algo pessoal? Claro. Você me perdoou de verdade? Ou só disse que sim era o educado? Miguel pensou cuidadosamente antes de responder com aquela maturidade que continuava surpreendendo a todos. No começo eu não sabia se o havia perdoado. Estava confuso e magoado. Mas minha mãe me disse algo importante. O que ela te disse? Que perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Significa escolher não deixar que isso te amargue. O Senhor me machucou sim, mas também cumpriu sua palavra e está tentando ser melhor. Isso merece reconhecimento. Você é mais sábio do que a maioria dos adultos que conheço. Só aprendi com boas pessoas. Miguel encolheu os ombros. Minha mãe, meu pai, o professor Ricardo, eles me ensinaram que todos cometemos erros. O importante é como respondemos depois. Maurício sentiu o familiar ardor das lágrimas, mas já não tinha vergonha. Obrigado, Miguel, por me dar uma segunda oportunidade de fazer as coisas direito. Obrigado ao senhor por aproveitá-la. Quando Miguel se foi, Maurício ficou olhando o projeto sobre sua mesa. Um menino de 11 anos havia feito uma análise que rivalizava com consultorias que cobravam milhões. Mas mais do que isso, esse menino lhe havia ensinado algo que nenhum consultor poderia, que a verdadeira liderança não vem da autoridade, mas do caráter. A história estava longe de terminar, mas já havia mudado vidas de maneiras que ninguém podia ter previsto. Os meses foram transformando não só as pessoas diretamente envolvidas, mas a comunidade inteira. A história de Miguel e Maurício havia se tornado algo maior do que eles mesmos, um símbolo de que a mudança genuína era possível. O programa de bem-estar que Rosana ajudou a projetar se tornou modelo para outras empresas. Revistas de negócios escreveram artigos sobre o efeito Miguel, como começaram a chamá-lo. A ideia de que tratar os funcionários com dignidade não só era moralmente correto,
mas economicamente inteligente. Os índices de rotatividade baixaram 40%. Seu Alberto mostrou a Maurício os relatórios trimestrais. A produtividade aumentou. E olha isso, as solicitações de emprego triplicaram. As pessoas querem trabalhar em uma empresa que as valoriza. Tudo graças a um menino que me ensinou o que eu havia esquecido. Maurício respondeu, olhando pela janela para a cidade que uma vez dominou com arrogância e agora tentava servir com humildade. No Instituto Tecnológico, Miguel não só se destacava academicamente, mas havia se tornado mentor de outros estudantes. Quando chegou um novo aluno, um menino tímido de uma família de poucos recursos, Miguel foi o primeiro a se aproximar. "É seu primeiro dia?" perguntou com amabilidade genuína. O menino assentiu nervosamente. "Não sei se deveria estar aqui. Todos parecem tão inteligentes." "Eu pensei o mesmo quando cheguei." Miguel sentou-se ao lado dele. "Sabe o que eu aprendi? Que ser inteligente não tem nada a ver com de onde você vem. Tem a ver com nunca deixar de aprender. De verdade." "De verdade?" "Além disso, todos aqui estão aprendendo. Ninguém nasceu sabendo equações diferenciais." O professor Ricardo observava a cena da porta de seu escritório com um sorriso de orgulho. Miguel não só havia desenvolvido seu talento matemático extraordinário, mas havia mantido aquela humildade e empatia que o tornavam especial. Durante uma cerimônia escolar onde Miguel recebeu um reconhecimento por excelência acadêmica, pediu permissão para dizer umas palavras. Com o auditório cheio de estudantes, pais e professores, o menino de 11 anos parou em frente ao microfone. "Este prêmio é importante para mim", começou, sua voz firme apesar do nervosismo, "mas não pelas razões que todos pensam." O auditório silenciou. "Não é importante porque demonstra que sou inteligente. É importante porque demonstra que de onde você vem não determina aonde você pode chegar." Miguel procurou seus pais na audiência. Rosana tinha lágrimas escorrendo por suas bochechas. Carlos segurava sua mão de pé, sem bengala, pela primeira vez em uma cerimônia escolar. Há um tempo minha mãe limpava pisos para que eu pudesse comer. Meu pai vendia doces nos semáforos para comprar remédios e eu os ajudava porque é isso que as famílias fazem. Apoiam-se mutuamente. Vários pais na audiência se entreolharam, alguns com expressões incômodas ao recordar seus próprios preconceitos. "Alguém me humilhou por isso." Miguel continuou sem amargura, apenas com honestidade. "Me fez sentir pequeno porque minhas roupas estavam remendadas e minhas mãos estavam sujas de limpar. Mas essa experiência me ensinou algo valioso." "O que te ensinou?" perguntou um menino da audiência, quebrando o protocolo, mas expressando o que todos queriam saber. "Me ensinou que a dignidade não vem de fora, vem de dentro. Minha mãe sempre teve dignidade. Mesmo quando estava de joelhos limpando, meu pai sempre teve dignidade, mesmo quando as pessoas passavam por ele sem vê-lo. E eu sempre tive valor, mesmo quando outros não podiam vê-lo." O auditório explodiu em aplausos. Não era o aplauso cortês das cerimônias escolares, mas algo mais profundo, o reconhecimento de uma verdade que ressoava em todos. Quando Miguel desceu do palco, foi interceptado pela diretora do instituto. "Esse foi o discurso mais impactante que já escutei em 30 anos de educação." Ela disse com os olhos brilhantes. "Posso compartilhá-lo em nossos canais oficiais? Só se prometer que a mensagem chegará a outras crianças que pensam que não são suficientes." Miguel respondeu. "Prometo." O vídeo do discurso de Miguel se tornou viral novamente, desta vez por razões completamente diferentes das primeiras. Os comentários eram esmagadoramente positivos. "Este menino tem 11 anos e mais sabedoria que a maioria dos adultos. Sua mãe e seu pai criaram um ser humano excepcional. Chorei quando ele falou sobre a dignidade. Minha mãe também limpava casas. Precisamos de mais histórias assim no mundo." Maurício viu o vídeo em seu escritório. E pela enésima vez, desde que conheceu Miguel, chorou. Mas estas eram lágrimas diferentes, não de vergonha ou arrependimento, mas de gratidão profunda por ter tido a oportunidade de aprender com alguém tão especial. Carolina entrou em seu escritório e o encontrou limpando os olhos. "Você viu o vídeo de Miguel?" "Eu vi. Esse menino é extraordinário, ele é. E em parte é extraordinário porque o Senhor lhe deu a oportunidade de brilhar." "Não", Maurício a corrigiu. "Eu quase destruí essa oportunidade. Foram sua mãe, seu pai, o professor Ricardo e, sobretudo, seu próprio caráter, o que o fez brilhar. Eu só tive a sorte de que ele me ensinasse algo no processo. Mas o senhor aprendeu e mudou. Isso também conta." Maurício pensou por um momento. "Carolina,
Quero fazer algo mais. O quê? Quero criar uma fundação para crianças como Miguel. Crianças com talento extraordinário, mas sem recursos. Não quero que ninguém mais tenha que esperar que um empresário arrogante faça uma aposta cruel para ter sua oportunidade. Carolina sorriu amplamente. Isso seria incrível. Como o senhor a chamaria? Fundação Dignidade. Porque foi isso que eu aprendi. Que todos merecem a oportunidade de desenvolver seu potencial com dignidade. Em uma tarde especial, Maurício convidou a família Silva ao seu escritório para uma reunião. Mas quando chegaram, encontraram a sala de conferências cheia de pessoas. Seu Alberto, Carolina, o professor Ricardo, funcionários da empresa, até alguns repórteres. O que está acontecendo? Rosana perguntou confusa. Queria que todos estivessem aqui para este anúncio. Maurício explicou. Porque todos fizeram parte desta transformação. Ele apertou um botão no controle remoto e uma apresentação apareceu na tela grande. Fundação Dignidade lia o título. Com apoio do professor Ricardo e supervisão de seu Alberto, criamos uma fundação educacional. Maurício começou a explicar. Sua missão é identificar e apoiar crianças com talento excepcional que não têm recursos econômicos. E a apresentação mostrava o plano completo. Bolsas escolares, programas de mentoria, apoio familiar integral. Mas há algo mais. Maurício continuou, olhando diretamente para Miguel. Precisamos de um diretor executivo jovem para a fundação. Alguém que entenda o que essas crianças vivem porque viveu ele mesmo. Alguém que possa ser exemplo e mentor. Um diretor executivo jovem? Miguel perguntou confuso. Você, Miguel. Queremos que você seja a cara desta fundação, que conte sua história, que ajude a identificar outras crianças brilhantes, que lhes mostre que a mudança é possível. Miguel olhou para seus pais buscando guia. Rosana tinha as mãos sobre a boca, chorando novamente. Carlos assentia com vigor, suas próprias lágrimas caindo livremente. Mas eu tenho 11 anos. Miguel apontou o óbvio. E isso é exatamente o que torna sua perspectiva valiosa. O professor Ricardo interveio. As crianças confiarão em você de uma forma que nunca confiariam em adultos. Não precisa decidir agora. Maurício acrescentou. Tome o tempo que precisar. Mas quero que saiba que sua história já mudou muitas vidas. Imagine quantas mais você poderia impactar. Aquela noite, em seu apartamento, que já não era pequeno nem desesperado, mas quente e cheio de esperança, a família Silva sentou-se junta na sala. O que você pensa, filho? Carlos perguntou a Miguel. Penso que é muita responsabilidade, Miguel admitiu. Mas também penso em todas as crianças que estão onde eu estava, limpando com suas mães, sentindo-se invisíveis, acreditando que não são suficientes. E o que você quer dizer a elas? Rosana perguntou suavemente. Que sim, são suficientes. Que seu valor não depende de sua roupa ou seu dinheiro. Que a inteligência e o talento podem estar em qualquer lugar, mesmo em lugares onde as pessoas não pensam em procurar. Carlos abraçou seu filho. Então, você já sabe sua resposta? Sim, quero fazer. Quero ajudar. O lançamento oficial da Fundação Dignidade foi um evento que chamou a atenção nacional. O salão estava repleto de empresários, educadores, líderes comunitários e meios de comunicação. Mas o momento mais impactante chegou quando Miguel subiu ao pódio. Meu nome é Miguel Silva, começou. Sua voz amplificada pelos microfones, mas sua mensagem amplificada pela autenticidade. E há meses, eu estava limpando pisos em um edifício corporativo. Ele narrou sua história sem dramatismo desnecessário, apenas com honestidade pura. Falou sobre sua mãe trabalhando incansavelmente, seu pai vendendo doces apesar da dor, sua própria luta para manter a esperança quando tudo parecia impossível. Alguém me humilhou, disse sem nomear Maurício diretamente. Mas essa humilhação se tornou oportunidade. Não porque a humilhação seja boa, mas porque as pessoas podem escolher aprender e mudar. Maurício, sentado na primeira fila, sentiu cada palavra como um lembrete do quão longe ele havia chegado e do quão longe ainda tinha que ir. Esta fundação existe para que outras crianças não tenham que esperar uma humilhação para receber sua oportunidade. Miguel continuou. Existe para dizer a elas que seu talento importa, seu futuro importa, elas importam. O aplauso foi ensurdecedor, mas mais importante do que o aplauso foram as lágrimas nos rostos de mães que limpavam casas, pais que trabalhavam em construção, crianças que se viam na história de Miguel. Depois do evento, uma mulher se aproximou timidamente de Rosana. Senhora Silva,
Eu limpo casas também. Meu filho tem 10 anos e é muito bom com os números. De verdade, esta fundação pode ajudá-lo. Rosana pegou as mãos da mulher entre as suas. Sim, de verdade pode. Dê-me seus dados. Eu pessoalmente me certificarei de que o avaliem. Porque Rosana havia aceitado outro papel na fundação, coordenadora de alcance comunitário. Quem melhor do que alguém que havia vivido essa realidade para se conectar com famílias que a estavam vivendo agora? Uma tarde tranquila, Miguel e Maurício se encontraram novamente no escritório onde tudo havia começado. O cofre ainda estava lá, agora vazio, mas guardado como lembrete. Sabe o que é o mais irônico de tudo? Maurício perguntou a Miguel. O quê? Que eu apostei 100 milhões de reais pensando que era impossível que eu perdesse. Perdi esses 100 milhões, mas ganhei algo que vale muito mais. O que o senhor ganhou? Ganhei minha humanidade de volta. Ganhei o respeito de meus funcionários. Ganhei propósito e ganhei um amigo que me ensina constantemente como ser uma pessoa melhor. Miguel sorriu. Eu também ganhei coisas importantes. Como o quê? Aprendi que a justiça às vezes existe. Aprendi que as pessoas podem mudar se realmente querem e aprendi que minha voz importa mesmo quando sou o menor na sala. Sua voz sempre importou, Miguel. Eu só fui muito arrogante para escutá-la no começo. Ficaram em silêncio confortável por um momento, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Senhor Maurício. Miguel quebrou o silêncio. Há algo que eu nunca lhe perguntei. O quê? O que teria acontecido se eu não tivesse conseguido abrir o cofre? O senhor realmente me humilharia mais? Maurício suspirou profundamente. Honestamente, não sei. O homem que eu era naquele momento provavelmente sim, mas me alegro de não ter tido que descobrir porque, perdendo essa aposta, ganhei a oportunidade de me tornar alguém melhor. Todos merecemos segundas oportunidades. Miguel disse com sabedoria que desmentia seus 11 anos. Sim, e obrigado por me dar a minha. O primeiro aniversário do dia em que Miguel abriu o cofre foi comemorado de maneira especial. A Fundação Dignidade havia concedido bolsas de estudo completas a 50 crianças em seu primeiro ano. 23 empresas haviam adotado o modelo de bem-estar laboral da Santoro Empreendimentos. Rosana havia ajudado 30 famílias a acessar recursos educacionais e Miguel, agora com 12 anos, continuava sendo o mesmo menino humilde, mas com uma confiança que vinha de saber quem era e de onde vinha. Na cerimônia de aniversário, pediram que ele dissesse as palavras finais. Subiu ao pódio, olhou para sua mãe e pai na audiência, para Maurício, que o observava com orgulho paternal, para o professor Ricardo, que o havia apoiado desde o princípio. Há um ano começou Miguel. Um homem me ofereceu 100 milhões de reais se eu abrisse um cofre. Pensava que estava fazendo uma piada cruel. Ele não sabia que estava abrindo algo muito mais importante. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras ressoassem. Eu não abri apenas um cofre naquele dia. Abri uma conversa sobre dignidade, sobre respeito, sobre o valor de cada pessoa, não importa seu trabalho ou sua origem. E essa conversa mudou vidas, incluindo a minha. Aprendi que o verdadeiro tesouro nunca esteve naqueles títulos ao portador. O verdadeiro tesouro está nas oportunidades que agora tenho, na educação que recebo, em saber que minha família está bem, em poder ajudar outras crianças a ter as mesmas oportunidades. Miguel olhou diretamente para as câmeras que transmitiam ao vivo para cada criança que estava o assistindo. Se alguém te faz sentir pequeno por sua roupa, por sua casa, pelo trabalho de seus pais, quero que você se lembre de algo. Seu valor não é definido por outra pessoa, é definido por você com suas ações, seu caráter, seu coração. A cada adulto que me está assistindo, nunca subestimem alguém por sua aparência. O próximo gênio, o próximo líder, a próxima pessoa que mudará o mundo, poderia estar limpando seu escritório, vendendo doces na rua ou servindo seu café. Tratem-nos com a dignidade que merecem. As lágrimas escorriam pelos rostos em todo o auditório. E finalmente, Miguel concluiu sua voz firme e clara. Quero agradecer à pessoa que, sem querer, me deu a oportunidade de demonstrar quem eu sou. Senhor Maurício, obrigado por cumprir sua promessa. Mas, mais importante, obrigado por ter a coragem de mudar. O Senhor me ensinou que nunca é tarde para ser a pessoa que deveríamos ter sido desde o princípio. O auditório ficou de pé em ovação. Maurício chorava abertamente, sem vergonha, enquanto aplaudia o menino que havia transformado sua vida. Rosana abraçava Carlos, ambos chorando lágrimas de alegria,
orgulho e gratidão pelo caminho impossível que os havia trazido a este momento. Seu Alberto, de seu assento, pensava em como um menino de 11 anos havia feito mais para mudar a cultura corporativa do que décadas de consultores e seminários. O professor Ricardo sorria sabendo que sua intuição sobre o talento de Miguel havia sido correta, mas que o menino havia superado inclusive suas expectativas mais altas. E em lares por todo o país, mães que limpavam casas abraçavam seus filhos mais forte. Pais que trabalhavam em empregos humildes sentavam-se mais eretos. Crianças que se sentiam invisíveis começavam a acreditar que talvez, só talvez, eles também tivessem valor. Porque se um menino descalço com roupas remendadas podia abrir um cofre que derrotou executivos, se podia ensinar humildade a um milionário, se podia mudar a conversa nacional sobre dignidade e respeito, então qualquer coisa era possível. E essa foi a verdadeira fortuna que Miguel encontrou naquele dia. Não 100 milhões de reais, mas a compreensão de que sua voz importava, sua história tinha poder e sua existência fazia diferença no mundo. O cofre havia sido apenas o começo. O verdadeiro tesouro foi a mudança que gerou em corações, mentes e vidas.